dia. Vamos fazer correção da página 160, 19 e 20, que ficou de tarefa para vocês na aula passada. Então, nós temos que encontrar o valor desconhecido. O exercício colocou que é N. E para isso a gente tem que observar o que está acontecendo. São frações equivalentes. Então, como nós estamos estudando os números naturais, eu posso falar isso. Se o número diminuiu, é uma divisão. Se o número aumentou, é uma multiplicação. Isso com os números naturais. Que os números decimais já não posso mais fazer essa fala. Então, 36 virou 9. Por quê? Dividiu por 4. Ah, professora, eu não consigo identificar que dividiu por 4. Não tem problema. Você vai lá no seu rascunho e pega 36 dividido por 9. 36 dividido por 9. Você vai identificar que é 4. Então, você descobre o número que está dividindo. Tá? Se o de cima dividiu por 4, frações equivalentes, o de baixo também, o denominador, também tem que dividir por 4, que vai resultar 20 dividido por 4 em 5. Então, nós temos aqui que o N é 5. Agora, nos números naturais, 5 virou 30, aumentou, multiplicação. 5 vezes quantos que dá 30? 5 vezes 6. Embaixo, identifiquei aqui que está multiplicando por 6. Embaixo também o mesmo número, vezes 6, 8 vezes 6, 48. Então, meu N é 48. 8 virou 32. Aumentou, número natural, vezes 4. Multiplicação. Aqui, vezes 4 também. 1 vezes 4, 4. Então, nós temos que o N vale 4. 49 virou 7. O que aconteceu? Dividiu por 7. O número diminuiu, é divisão. Nos números naturais, eu posso afirmar isso. Se 14, dividido por 7, 2. Então, meu N é 2. Ah, professora, eu não consegui identificar 49 dividido por 7 deu 7. Pega esse número, divide por esse, igual eu demonstrei no rascunho, que você consegue descobrir o número. Ah, não consegui ver que é vezes 4. Pega o 32, divide por 8, que você vai encontrar o 4. A mesma coisa aqui, pega o 30, divide por 5, você vai encontrar o 6. É multiplicação ou divisão? Nos números naturais, quando o número diminui, divisão. Quando o número aumenta, multiplicação. Pediu para fazer fração irredutível na 20. Então, vamos usar as regras de divisibilidade. Então, vamos começar pelo primeiro número, 2. Não é par, não vou dividir por 2. Segundo número, 3. Não tem, o 7 não é múltiplo de 3. Vocês falam, não tem 7 na tabuada do 3. 4, a mesma coisa. Não tem 7 na tabuada do 4. 7 não é múltiplo de 4. E como o sétimo é um número primo, eu vou pular o 5 e o 6. Porque para mim simplificar o sétimo, ou eu vou dividir por 1, ou eu vou dividir por 7. E por 1, não vou estar fazendo redutível, porque vai se tornar o mesmo número se eu dividir por 1. E embaixo também por 7. Tem que ser o mesmo número. 7 dividido por 7 é 1. 63 dividido por 7 é 9. Aqui, é par por 2. Metade de 36 é 18, metade de 60 é 30. Continuo por 2, porque os números são pares.
Metade de 18 é 9, metade de 30 é 15. Não dá mais por 2. Vou ver o próximo número, 3. Dá por 3. Por quê? 9 é múltiplo de 3 e 15, vamos usar a regra do 3. 1 mais 5, 6. 6 tem na tabuada do 3. 6 é múltiplo de 3. Então, também divido por 3. 3 quintos. Não dá mais para simplificar. Não tem uns múltiplos iguais de 3 e 5 para continuar simplificando. Então, eu cheguei na minha fração irredutível. Aqui também, por 2, são pares os números. Metade de 48, 24. Metade de 64, 32. Continuo por 2. Metade de 24, 12. Metade de 32, 16. Continuo por 2. Metade de 6, perdão, o cérebro processa mais rápido. Metade de 12 é 6, metade de 16 é 8. Continuando, porque são números pares, continuo por 2. Metade de 6 é 3, metade de 8 é 4. Ah, professora, eu já fui para um número maior, eu já fui por 4, depois por 4. Não tem problema. Você fez um processo mais direto, a fração irredutível vai continuar o mesmo valor. Comparação de frações, página 157. Comparar frações significa verificar se uma fração é maior, menor ou igual a outra fração. Raul está lendo 2 livros, já leu 3/4 do livro de ficção científica e 1/4 do romance, para um trabalho da escola. Sabendo que os livros possuem o mesmo número de páginas, qual dos dois ele leu mais? Justifique. Então, nós vamos usar desenho aqui para representar a quantidade de ficção científica e a quantidade de romance. 3/4 para ficção científica. Então, a figura foi dividida em 4 partes, nós estamos pintando 3. E aqui, de 4 partes, que a figura foi dividida, eu vou pintar 4. Então, o que nós podemos observar? Que 3/4 é maior que 1/4. Lê-se, 3/4 é maior que 1/4. Veja que as frações têm o mesmo denominador. Então, para comparar frações com o mesmo denominador, é simples. Então, aquela que tem o maior numerador é a maior. Então, mesmo denominador, nós vamos observar qual tem o maior numerador. O maior numerador é o 3, então 3/4 é maior. Logo, Raul leu mais livro de ficção científica. Situação 2. Mas, professora, e quando os denominadores forem diferentes? A situação 2 vai falar, nós falamos da situação 1 com denominadores iguais. Agora, na situação 2, nós temos esse caso. Nós vamos comparar frações com os denominadores diferentes. Todo mês, o pai de Ana lhe dá uma quantia em dinheiro como mesada. Ela gasta 1/3 da mesada em livros, 3/8 em lanche e 2/10 em CDs. Escreva em ordem decrescente os gastos que ela tem. Então, observe, como as frações têm denominadores diferentes, vamos encontrar as frações equivalentes a 1/3, 3/8 e 2/10, que têm o mesmo denominador. Para comparar frações, nós temos que ter o mesmo denominador. Então, nós vamos fazer o MMC para encontrar esse mesmo denominador. Podemos achar o denominador comum utilizando o conceito de mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Vamos pegar 3, 8 e 10, que nós queremos
transformar em frações equivalentes com o mesmo denominador. Para poder comparar frações, tem que ter o mesmo denominador, aí nós vamos olhar o numerador, qual é o maior, qual é o menor. Então, primeiro passo, MMC, para conseguir ver qual é esse mesmo denominador. Então, nós começamos por 2, porque tem número par. 3 não divide por 2, conservo ele. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Tem pelo menos um número par, eu continuo dividindo por 2. O 3 não divide por 2, conservo ele. 4 dividido por 2, 2. 5 não divide por 2, conservo ele. Tem pelo menos um número par, continuo por 2. Conservo 3, 2 dividido por 2, 1. 5 não divide por 2, conservo 5. Não dá mais por 2, não tem mais número par. Próximo número primo, 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 1 eu conservo e 5 não divide por 3, conservo. Próximo número primo, porque não dá mais por 3, o 5. Então, conservo 1, conservo 1, 5 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, perdão, 1. 1, terminei o meu MMC. Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 20, subiu 2, 10 com 2, 120. Então, nós vamos transformar todos no denominador 120. Todos no denominador 120. O 3 virou 120. Por quê? Multiplicou por 40. Então, aqui eu vou multiplicar por 40 também. Ah, professora, da onde você tirou 40? Eu não consegui enxergar que é 40. Pega o 120 e divide por 3. Você vai encontrar o 40. E se o número está aumentando, números naturais aumentando, é multiplicação. O 8 virou 120. Por quê? Vamos lá pegar o 120 e dividir por 8. 120 dividido por 8. Uma vez, dá 8, sobra 4. Abaixo 0, 5 vezes, dá 40 e sobra nada. Por quê? Vezes 15. 8 vezes 15 dá 120. Então, o numerador também vou multiplicar pelo mesmo número, vezes 15. 3 vezes 15, 45. O 10 virou 120, porque multiplicou por 12. Aqui a mesma situação. 12. 2 vezes 12, 24. Deixa eu, para não ficar muito próximo, trazer aqui o vezes 15. Ficar mais visualmente melhor para entender. Então, transformamos em frações equivalentes, uma vez o 40, 40. Transformamos em frações equivalentes com o mesmo denominador. Agora, nós podemos comparar. Se tem o mesmo denominador, o maior é o 45, 120. Depois vem o 40, 120 avos. E, por último, vem o 24, 120 avos. Então, os 24 120 avos é menor que o 40 120 avos, que é menor que 45 120 avos. Ou, usando as frações sem estar em equivalente, 2 décimos é menor que 1/3, que é menor que 3 oitavos. Logo, a ordem decrescente dos gastos de Ana é lanche, livros e CDs. Ou seja, Ana tem o maior gasto com lanche e o menor gasto com CDs. Agora nós vamos lá para as tarefas.
Então, a tarefa ficou. Página 158, o exercício 14. Página 159, os exercícios 15 e 16. Na página 160, o exercício 21. Bons estudos!